Guardados através de milênios, os segredos do Egito são, sem dúvida nenhuma, os expoentes mais atrativos, não só para quem estuda a egiptologia, mas também para quem gosta de boas histórias e, acima de tudo, especulações a respeito do oculto. É falando a respeito disso que nós começamos mais um Vídeo Mistério. A causa da morte de Tutankhamon. Muitas especulações giram em torno da morte do mais jovem e enigmático faraó do Egito, onde mesmo após algumas autópsias e raios-x terem sido feitos no século passado, nenhum veredito concreto conseguiu ser constatado. A primeira versão foi que ele teria morrido com uma pancada na cabeça, mas logo depois foi constatado que o afundamento no crânio teria ocorrido após sua morte, durante a mumificação ou mesmo no transporte do corpo. Outras versões vieram como, por exemplo, uma possível tuberculose, mas o que intriga é que o corpo foi encontrado já sem duas costelas, o que pode indicar que ele possa ter sofrido, por exemplo, algum tipo de acidente, quem sabe em uma eventual caçada. Porém, a morte do jovem faraó é um grande mistério até os dias de hoje. A busca pelo túmulo de Alexandre o Grande. Muito pouco se sabe sobre o destino dos restos mortais de um dos maiores conquistadores da história. Apesar de já ter se datado que o desejo de Alexandre era ser cremado e ter suas cinzas jogadas no rio Eufrates, pesquisadores nunca se deram por convencidos e até os dias de hoje procuram por pistas. Em 1993, o Conselho Supremo de Antiguidades reconheceu 140 buscas separadas pelo túmulo de Alexandre, mas nenhuma dessas buscas foi capaz de encontrar o local definitivo do corpo, depois da destruição de seu túmulo. A Esfinge. Nunca se soube ao certo a idade da verdadeira Esfinge. Existem especulações de que ela possa ter sido construída até 4.000 anos antes de Cristo, embora a teoria mais explorada é que ela chega no máximo até 2.000 anos antes de Cristo. Outro mistério também em relação ao real nome do monumento, mesmo porque a palavra esfinge veio do grego e o idioma ainda não existia quando os egípcios construíram a esfinge. Mas como esse povo não escrevia sua própria história, não se tem evidências de como ela era chamada. Outro mistério também envolve o monumento em relação ao seu simbolismo e propósito. O desaparecimento da rainha Nefertiti. Nefertiti foi uma das rainhas mais famosas do Egito, assim como Cleópatra. Seu reinado foi ao lado do faraó Akhenaton. No entanto, de acordo com os registros históricos, não existem informações sobre Nefertiti depois de 1336 a.C., nem mesmo túmulos ou sequer múmias. Uma outra teoria defende que ela mudou por mais de uma vez o seu próprio nome. Se tornou uma faraó, vejam bem, disfarçada de homem. Apesar disso, não existe nada que possa sustentar as teorias além do surgimento dos nomes através da história. Em 2015, o governo do Egito anunciou que uma nova câmara havia sido encontrada no túmulo de Tutankhamon, incluindo o que poderia ser a própria cripta de Nefertiti. O número de câmaras na pirâmide de Gizé. Acredita-se que havia cerca de 3 câmaras no interior da pirâmide de Gizé. Uma para o rei, uma para a rainha e uma para a grande galeria. Porém, em outubro de 2016, pesquisadores utilizaram métodos de raio-x e termografia para descobrir evidências de 2 possíveis novas câmaras, confirmando teorias anteriores. Desde 1993, vários pequenos robôs foram colocados dentro da pirâmide e voltaram com imagens de túneis misteriosos.
que ninguém tinha conhecimento até os dias de hoje. Apesar dos túneis serem inúteis, sugeriram que havia mais áreas misteriosas e desconhecidas no local. Ainda hoje não sabemos quantas câmaras existem e quais seus verdadeiros propósitos. O Reino Perdido de Yan. Em algum lugar do Egito, há mais de 4.000 anos, existiu um misterioso reino chamado de Yan. Ele foi inclusive mencionado no túmulo de vários faraós. Mesmo com sua importância para a época, Yan se perdeu no tempo, e arqueólogos e especialistas não fazem ideia de onde o reino ficava. A maioria dos pesquisadores acredita que a região era acessível aos egípcios, ao sul ou ao oeste do Nilo, mas as mesmas inscrições encontradas nos túmulos desses faraós dizem que a viagem de ida e volta até Yan demorava 7 anos, com base na velocidade dos animais utilizados na época. Os especialistas acreditam que a viagem seria perigosa demais e não permitiria a vida e segurança do viajante, deixando a localização precisa do reino ainda mais misteriosa. A morte de Cleópatra. Conta a lenda que Cleópatra teria se matado ao permitir que uma cobra a mordesse e a envenenasse, mas há quem conteste essa versão dos fatos. O historiador e filósofo Plutarco, que viveu na Roma antiga na primeira década do século I d.C., por exemplo, afirmou que a rainha do Egito mantinha escondido em suas roupas um veneno muito potente. Outros historiadores mais recentes até apostam que Cleópatra possa ter usado um alfinete mergulhado no veneno de cobra para se envenenar ao espetar seu corpo com ele. E falando ainda mais sobre Cleópatra, muitos a classificam, principalmente nos livros de história, como uma mulher de uma beleza descomunal, tal qual a atriz Elizabeth Taylor, que a interpretou no clássico da década de 60. Mas, mesmo tendo a fama de ser uma devoradora de homens, assim como é citada nas memórias do imperador Júlio César, por exemplo, pesquisas forenses apontam que Cleópatra tinha uma aparência muito diferente da especulada, inclusive com um nariz muito grande e encurvado, o que causava a sensação de certa deformidade em seu rosto. As pirâmides não eram cemitérios de faraós. Ao contrário do que muita gente diz até hoje, e alguns filmes também exploram, nunca fora encontrada nenhuma múmia de um faraó nas pirâmides, e sim no Vale dos Reis, que se localiza em Tebas, que, diga-se de passagem, fica muito distante das pirâmides do Egito. A maldição de Tutankhamon. A tumba do jovem faraó foi encontrada pelo explorador britânico Howard Carter em 1922 e entrou para a história como uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias de todos os tempos. Porém, muito antes disso, Carter foi contratado por um aristocrata britânico que se chamava Lord Carnarvon, que era fascinado por egiptologia. No dia 16 de fevereiro de 1923, Carter abriu a câmara mortuária e encontrou o sarcófago de Tutankhamon, fazendo assim a descoberta que citamos ainda há pouco. Porém, o financiador da descoberta, o mesmo Lord Carnarvon, morreu de repente, no dia 5 de abril de 1923, ou seja, alguns dias depois da tumba de Tutankhamon ser deslacrada, alimentando a ideia de que uma maldição havia sido liberada com a abertura da câmara funerária. Teria sido picado no rosto por um mosquito e depois cortado a área enquanto se barbeava em seu quarto de hotel no Cairo, falecendo de infecção generalizada um dia depois. Dizem que, no momento que Lord Carnarvon morreu, ocorreu um apagão no Cairo. Além disso, o cachorro do aristocrata teria morrido no mesmo dia, mas em seu castelo, na Inglaterra, depois de soltar um grande uivo que era tremendamente assustador. Outra suposta vítima da maldição seria o milionário norte-americano George J. Goode, que morreu em maio de 1923, logo após visitar a tumba de Tutankhamon, ao desenvolver uma misteriosa pneumonia.
Olha, existem muitos fatos que nós podemos explorar a respeito do Egito, trazer outros vídeos especiais, afinal de contas o pessoal sempre pede quem acompanha a série aqui no Cine Bobagens e Videotapas. E se você é novo aqui, vou te fazer um convite. Aqui mesmo na descrição eu tenho a playlist completa dos vídeos anteriores aqui do Vídeo Mistério, tal qual também estou linkando nesse momento aqui nos cards, onde nós não falamos só a respeito de egiptologia, e sim a respeito de fatos sobrenaturais, a respeito de ufologia e outros segredos que continuam obscuros até hoje e que nossa mente sempre tenta e teima em desvendá-los. É isso aí então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos. Combinado?